dentro do meu caminho, isso daqui é o mais honesto que eu já vi em todos os processos que eu já participei. E a intuição é algo que tem que ser praticado. É uma das faculdades que as pessoas que têm sucesso mais desenvolvem. Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm uma intuição muito aflorada. Você não vê grandes construtores, grandes criadores ouvindo o que o outro fala, eles ouvem a intuição deles. Então você tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo amorosa. Então essa força, esse amor é que faz com que as pessoas subam aqui independente de saberem o preço. Essa que é a questão. Não está errado a gente conquistar os bens materiais, porque é através da matéria que o espírito se faz. Não tem problema nenhum. Eu tenho formação MMI, PNL, hipnose, todos os níveis de formação eu já fiz. Ali ainda não tinha algo que eu sentia que era. Como em vários lugares que eu procurei querer entender a relação de Deus, também não tinha, assim, porque tem que ser muito delicado falar, né, sobre essas coisas, mas o que eu quero dizer é, com todo esse conhecimento, principalmente no primeiro dia, foi a primeira vez que eu consegui viver as dinâmicas sem resistência. Porque as técnicas, todos conheciam, mas a diferença é quem aplica e a sequência delas. Então, eu não tive nenhuma resistência com você, e uma coisa que eu não entendi, que eu falei assim, eu não vou me meter em nada que a Andréa está fazendo, que ela está falando, não quis saber. A Andréa até estranhou, porque eu me segurei muito, porque eu sabia que eu poderia atrapalhar. E eu não queria atrapalhar ela em nenhuma, mesmo sabendo coisas para poder corrigir, porque era o processo dela. E era uma coisa que eu falei assim, por que eu estou deixando ela falar com uma pessoa que ela conheceu no Instagram, e eu estou deixando, é uma coisa meio estranha. E eu falei assim, eu estou maluco, né? Eu estou maluco, estou deixando, porque sempre é uma coisa, lógico, uma coisa protetiva, né? Eu vou, conheço, eu quero saber quem é para poder fazer. Mas foi algo espetacular. E quando eu vejo aqui, quando as pessoas subiram no palco, é muito honesto da sua parte, a parte de venda, que é uma coisa que me incomoda muito nesses eventos de palco, onde existem... Agora eu vou falar. Não, vou falar algumas coisas. Sem nomes. Parem de comprar coisas e parem de endeusar pessoas. Parem de encontrar solução com pessoas que estão querendo passar só o cartão. Eles vão entregar o que qualquer um vai entregar. O que vocês precisam agora é o coração, trabalhar firme com consistência até chegar. Que vai chegar. Tem um processo da criação, se a gente soubesse que tudo vai dar certo, por exemplo, esse evento é maravilhoso. Você não sabia o que ia ser, você está saindo do online e está vindo, fala assim, caramba, tem um monte de coisa, passa um monte de coisa na cabeça. Se você soubesse que ia dar certo, como está dando certo, todos os processos que você passou não faria você ter uma base de conhecimento para agora você fazer os outros e cada vez melhor. Sim. Porque esse foi uma fluência. Só que isso tudo é porque todo o processo que você passou foi tão forte, impactante, que você teve que quebrar um monte de padrão. Né? Quando você foi limpar a casa, você sai com os pais, hospital psiquiátrico, não sei o quê, tarará. A vida aqui era completamente diferente. Você aprendeu uma outra coisa, que aí te tirou de um lugar muito confortável para estar num lugar onde que o ego foi melting. Você teve que servir de uma maneira, então foi melting. E aí o que acontece? Você com uma personalidade forte, com ego, não serviria para cá. Então você tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo amorosa. Então essa força, esse amor é que faz com que as pessoas subam aqui independente de saberem o preço. Porque intuitivamente a alma sabe que ela vai ser correta. Você não tá batendo o cartão. Então essa honestidade desse processo me faz o que eu digo me traz paz. Porque quando eu entro nos lugares eu fico mal. Eu quero sair, eu não aguento, eu vejo, porque é um campo energético muito pesado e eu vejo aquilo e eu quero entender. Aí às vezes eu falo assim, acho que eu estou errado. Então aqui eu vejo que eu tô certo.
certo dentro do meu caminho, tá? Na minha perspectiva, né? Porque eu não vou falar que o outro está errado, porque seria errado falar em relação à existência, mas dentro do meu caminho, isso daqui é o mais honesto que eu já vi em todos os processos que eu já participei. Não, entende? Não desmerecendo nenhum processo, que foram ótimos, porque eu conheci muita técnica, consegui entender muita coisa, mas, ao mesmo tempo, eu consigo me dar paz, porque parece que você está em casa, você está relaxado, está fluindo, vendo as pessoas podendo participar, vendo os teus alunos crescerem, felizes, e você fala assim, nossa, caramba, eles conseguiram fazer isso. 2 meses, as meninas, cadê as meninas? Acho que elas já foram, não? As meninas conseguiram fazer um trabalho lindo, as crossfiteiras, lindo, lindo, lindo. Então você começa a ver todo mundo. Esse é um processo muito bacana. Lu, esse momento eu quero ouvir você com aprendizado. Eu agradeço, honro, obrigado por tudo que você está falando em relação a mim. Não é fácil. Eu acho que eu quero que vocês entendam que não é fácil. Vocês não sabem quantas, mesmo hoje, com tudo que eu tenho, com tudo que eu já conquistei, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. A verdade, quanto mais você cresce, e mais você tem, e mais você desenvolve, mais difícil vai ficando. Então, para vocês que querem ganhar 1 milhão por mês, que eu vi o pessoal ganhando, querem 300 milhões, querem 50 milhões, cada vez vai ser mais difícil. Não pensem que, eu quero... Quando eu conquistar meu 1 milhão, vai ser tudo maravilhoso. Vai. Eu imagino você. Porque é isso, é muito fácil a pessoa já ver ali, pegar e falar. É difícil, até hoje, às vezes eu quero desistir. Quantas vezes você quer desistir? Quantas vezes você já quis desistir da sua carreira, da sua profissão, da sua vida, de tudo que você estava construindo? Quantas vezes? Nossa, inúmeras. Então, se você está querendo aqui milagre, facilidade, meu amor, pode sair, tá ali a porta ali, ó, porque mesmo assim você não vai nem ter. Porque também é difícil viver uma vida que você também não constrói o que você faz, você não vive os seus sonhos, você não está ali feliz, você não acorda com propósito, não acorda com porquê, é pior ainda. Eu tenho uma listinha de perguntas, então deixa eu, por causa que nós dois, a gente começa a falar, lascou para nós dois. O que tu dirias que foi fundamental para você conquistar tudo que você conquistou na sua vida? Primeiro, a base familiar. Andréia, assim, uma coisa que não, nem eu entendia bem, porque era sempre muito jovem, não tinha consciência, não tinha tanta consciência do quão... hoje eu tenho minha correção de alma, hoje entendi várias coisas porque eu vivi várias experiências. Hoje eu entendo isso daí. É mais fácil. Quando você não tem esse conhecimento e que você não... você fala assim, mas o que é isso? Então, são muitos fatores que derivam, só que sempre ela vinha dando esta base para eu poder seguir certo. Porque senão, é panelinha de drogas, é panelinha de sexo, é muito fácil você cair. E então, a minha vida de sobrevivência dentro da TV, que foi ótima, porque ali você aprende muita coisa, não falo como uma coisa ruim, tá? Vou agora lançar um livro para poder... Não. Aquilo ajuda você a fortificar os seus processos. É um processo. E aí o que acontece? Eu tive a graça de fazer o Caminhão do Faustão, que todo mundo perguntava, você fazia o Novela das 8, você vai fazer Caminhão do Faustão, que era uma coisa assim, sabe? Caminhão do Faustão é uma coisa bem baixa, né? Mal sabem eles que eu conheci todos os estados do Brasil, eu conheci o Brasil de verdade, pisei com meus tênis ali nas favelas, nas palafitas, entregando prêmio. Eu conheci o Brasil de verdade. Esse é o maior Brasil. Porque o que a gente conhece é uma bolha. A gente vive dentro de uma bolha. Tem que agradecer por estar nessa bolha, tá? Porque o que eu vi é terrível. E, mesmo assim, as pessoas, tem muita gente feliz ali. Porque felicidade e sucesso é a nossa perspectiva e programação. Lu, a segunda pergunta, quais foram as 3 principais dores e dificuldades enfrentadas na sua jornada para a conquista do teu sucesso? O que você entende como foram assim, aqueles pontos de, cara, isso aqui foi muito ruim? 3 pontos na tua vida que você lembra que foi o turn point, sabe? Tem uma dor que essa é bem forte. Por que acontece? Uma das coisas que eu sempre pesquisei, por causa desse... eu pesquiso sobre... Quando você falou de TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, eu fiz pra caramba. Tu fizeste? Muito. Porque eu queria curar um processo que eu achava que era um processo de depressão.
Sim. Então, era um processo negativo. Mas tinha outras coisas mais. Outros aspectos. Tinha outros aspectos, mas me ajudava muito. Porque teve um dia que ela botava a bobina, papapá, e um dia ela botou um negócio assim, ó, você vai se sentir o super-homem agora. Estimulou, papapá. Eu falei, nossa, só faltou tirar a capa e sair voando. Mas uma das questões é o seguinte, eu vejo que dentro do processo da criação, por exemplo, você nasce um Neymar, um Messi, isso é uma habilidade que já vem para mim, já vem de alma, tá? O cara vai lá, Cristiano Ronaldo, ele se esforça, tal, mas nem todo mundo vai conseguir jogar futebol naquele nível. Você vê que várias pessoas não estão. Isso aqui é um dom, uma habilidade, né? Eu não cheguei com uma habilidade intelectual que o meu cérebro não produzia, não me facilitava. Então, era sempre dificuldade de leitura, sempre dificuldade de estudo. Sempre foi terrível isso para mim. Muito, muito complicado. Então, esse era um terror. Então, imagina o seguinte, um cara com dificuldade de estudar, de decorar, foi ser ator. Uau! Uau! É a maior... Imagina que... Como é que decora? Eu me sentia indo para a cruz todos os dias da minha vida quando eu tinha que gravar. Eu não sei como fazia. E como foi que você decidiu, você atuou e como foi que surgiu isso? Tudo intuição. As coisas vão me puxando. Foi acontecendo. Que nem agora essa coisa do lifespan é outro movimento que eu sinto que o sistema energético, o sistema biológico me pede para poder fazer. Vocês sabiam que a intuição... Desculpa, rapidinho interromper, porque foi tanta coisa ontem que eu acabei não podendo falar sobre a voz da verdade, que Mahatma Gandhi chama de a pequena voz, a voz da verdade, é a nossa intuição. Isso é a nossa conexão com o nosso universo, com o nosso ser superior, as nossas faculdades mentais, uma delas, a gente tem os 5 sentidos, que é tato, olfato, paladar, né? Visão, audição, e a gente tem as faculdades mentais, e a intuição é uma das faculdades mentais, que só nós, seres humanos, temos. Animais não têm, ninguém tem, só nós, seres humanos, temos. E muitos cientistas explicam que a nossa intuição é a forma como a gente consegue comunicar com o nosso Criador. E a intuição é algo que tem que ser praticado, mas muita gente tem isso mais forte. Mas segundo Napoleon Hill, do autor Quem Pensa Enriquece, é uma das faculdades que as pessoas que têm sucesso mais desenvolvem. Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm uma intuição muito aflorada. Você não vê grandes construtores, grandes criadores, grandes pessoas que fazem diferença na vida, ouvindo o que o outro fala, eles ouvem a intuição deles, eles fazem, eles criam, eles envolvem, né? O outro falando, não faz, tá louco, né? Ford, isso aqui não existe. Você vê o próprio Elon Musk que fala assim, loucura, a minha mente é um inferno. A mente dele é um inferno, porque é um monte, imagina, ele cuida de 300 companhias que são disruptivas, são totalmente disruptivas no mercado e ninguém vai conseguir bater ele, porque o processo que ele criou é único e demora muito tempo, por isso que tentam derrubar ele e não conseguem, mas é puro fluxo divino que esse cara está recebendo para poder desenvolver a civilização humana. E vão lutar contra ele para que ele não consiga, a civilização humana não prospere, mas vai conseguir. Alguém quer fazer uma pergunta específica para o Luigi? Tudo bem? Eu vou falar a verdade. O que acontece? Muita gente fala das boas coisas, eu sou isso, eu sou... Não. Eu vou falar o que passa. Eu tenho conhecimento, tenho as coisas, mas... Antes, lá no comecinho, como que você pensava e como que é o Luigi hoje? Um homem maduro, que já desenvolveu tanta coisa, que já evoluiu tanto. Qual é a mudança do pensamento? Eu acho que da essência é quase a mesma coisa, só que hoje eu tenho mais... Hoje eu consigo dar mais nomes às coisas e consigo, através da consciência, perceber alguns caminhos que eu não trilho mais, entende? Não preciso trilhar, porque aí eu já limpei algumas programações e continuo trabalhando, porque o trabalho é eterno. As camadas que falam assim, as camadas de Maia, são os véus da ilusão, você vai retirando. Isso daí, segundo o hinduísmo, leva vidas para você conquistar a relação da iluminação. Uma das coisas que foram muito difíceis para mim eram vozes que falavam na minha cabeça. Continuo falando, só que eu não dou bola mais. O que eles estão falando agora? Exatamente. Fala pra
pra mim. E são várias. E aí eu sentia, quando eu entrava num lugar, eu sentia o campo. Essa é eu tenho uma hipersensibilidade. Então eu sinto as coisas, as pessoas, de repente vem até pensamentos. Então isso é muito forte em mim, não sabia lidar. A diferença é essa, eu não sabia lidar antes com isso. Hoje lido melhor e estou aprimorando ainda mais para poder não interferir em nenhum campo energético de outras pessoas, porque cada um tem seu processo. Foi um outro aprendizado e eu tive que aprender. Eu aprendi sozinho, porque eu sempre procurei alguém, um mestre. As pessoas de todas as religiões pegaram na mão e soltaram. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, o que é? E pessoas que a gente conhece, conhecidas, pegaram na minha mão e soltaram. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu faço? Por isso que o meu caminho sempre foi muito solitário e eu tive que experienciar, e só pude experienciar por causa da Andrea. Eu tive que investigar, eu queria resposta, eu preciso de resposta disso. Eu acho engraçado que quando eu ensino sobre ouvir a voz da intuição e sobre... porque a intuição é a forma mais rápida da gente conquistar nossos sonhos. Ouvindo as nossas intuições é a forma mais... Escrevam isso. Lembra quais são as etapas de construção de um sonho que eu falei para vocês? Qual é a primeira? Vamos lá? Blueprinting. Qual é a segunda? Bridging. Lidar com os medos, inseguranças, aumentar a confiança. Qual é a terceira? Building. E a quarta, masterizar, que é quando você vai atrás de coisas mais específicas, conhecimentos específicos, onde você vai virar mestre daquilo, né? E no processo de building, que é da construção, uma das grandes ensinamentos que eu faço é ouvir a voz da sua intuição. E o Thomas Edison, o que ele fazia para ouvir a voz da intuição? E eu, como psiquiatra, né, dando essa aula, eu falava assim, olha, a gente vai ouvir uma voz, mas preste atenção, cuidado com essa voz que você vai ouvir, não é uma voz como se tivesse algo ali, eu falando aqui com você em voz alta te falando. Não, é uma voz interna, é dentro da sua cabeça, é um pensamento, algo interno, algo às vezes silencioso, pode ouvir de várias formas. Thomas Edison, o que ele fazia? Thomas Edison é o grande inventor da lâmpada, né? Quantas vezes ele teve que falhar e fracassar para poder conseguir inventar a lâmpada? Mais de 1000, né? E na época que não tinha internet, não tinha Google, não tinha ChatGPT, não tinha nada que pudesse o ajudar. Você imagina um homem falhando, fracassando, pegando todos os seus projetos. Ele persistiu. Rasgando e voltando para casa depois de anos de estudos. E, putz, não deu certo. Não deu certo. É porque ele precisava fazer. Não deu certo. Tem coisas que ele precisava fazer. Perguntaram para ele, um jornalista, como que você conseguiu, depois de mais de 1000 fracassos, você conseguiu continuar e não desistiu? Sabe o que ele respondeu? Eu nunca vi nenhum desses erros como fracasso, como falhas. Eu entendia que era apenas mais uma forma de como eu aprendi a não fazer. A gente precisa tirar essas amarras, a gente precisa ter o nosso pulsar ecoando, para que esse pulsar ele é importante. Em algum lugar, em alguma hora, sempre ele vai estar. Por isso que precisamos estar conectados juntos e cada um expandindo em seus raios de ação. Quando a gente faz isso, a gente cria uma comunidade, a gente cria uma família forte, uma comunidade forte. Eu não quero melhorar o mundo. Sabe como eu melhoro o mundo? Melhorando a mim mesmo todos os dias. É isso é a única maneira de a gente fazer alguma coisa pela humanidade, pelo planeta, é nos melhorando a cada dia. Posso fazer a última pergunta? Deve. O que o Luigi ainda quer? O que você quer conquistar ainda na sua vida? Qual está sendo assim, o seu próximo passo agora nesse momento da sua vida? Para mim é o seguinte, o planeta é como se fosse um navio. O navio da consciência humana está afundando. Eu me sinto como se fosse me sinto num processo como se fosse um capitão do navio. O último a sair, mas para tirar todas as pessoas que eu puder desse nível de consciência, para que elas não afundem e elas sejam salvas. Uau. Uau.